torcida do Vasco lá de cá, a torcida do Flamengo lá de cá, a polícia fica só no meio das duas torcidas para não deixar uma brigar com a outra. Quando é seleção, a coisa muda. Porque a seleção da Espanha, por exemplo, vem os espanhóis torcer para a Espanha. Eu sou torcedor do Barcelona, o cara que está do meu lado é do Real Madrid. Aí eu vou virar, o cara do Real Madrid vira e fala assim, pô, tira esse Messi é o perna de pau. Perna de pau é sua avó, briga, o torcedor briga um com o outro, porque são rivais. Eles estão ali torcendo para a Espanha, mas eles têm times diferentes e vão brigar entre si. Então a polícia tem que estar no meio dos caras também. Então, lá no início, quando eu falei, olha, os bônus requerem uma série de ônus. Olha o ônus aí. Vai ter que espalhar a torcida, a polícia no meio da torcida, né? Eles chegam de 3 a 4 dias antes do primeiro jogo, eles ficam de 16 a 30, 35 dias, que é a final, né? Para que vocês tenham um exemplo, os argentinos vão ficar 16 dias só. Porque eles vão jogar 3, vão voltar para casa, vão ser classificados. Os outros, né, tem chance de ficar os 30. Eles gastam, em média, R$200 por dia por pessoa que vier. Quer dizer, se o cara vier ele, a mulher e os filhos, vai dar em uns 500, porque criança é meia, né? Então, essa é uma continha por baixo aqui, que eles vão injetar na economia de Minas Gerais 250, 300 milhões, se contando só os torcedores. Se contar os que vêm com a família, cada adulto você multiplica isso por 2 aí, tá? Próximo. Bom, as torcidas, um intervalo entre um jogo e outro da mesma seleção é de no mínimo 72 horas. Então nós estamos fazendo um trabalho para trazer o máximo de turistas possíveis para a Estrada Real. Mas entre um jogo e outro, se nós não arrumarmos alguma coisa para eles fazerem, eles não voltam. Eles vão para o Rio de Janeiro, para a praia, para o Nordeste, para Cataratas do Iguaçu. Então há que se fazer. Primeiro, preparar os meios de hospedagem adequadamente para atendê-los, né? Segundo, preparar a comida fora de casa, né? O restaurante, lanchonete, enfim. Casas de shows, espetáculos, teatros. Por exemplo, lá em Belo Horizonte nós recomendamos que aquele Arraiá de Belo, que é uma semana em junho, e no ano da Copa do Mundo tenha 2 fins de semana antes da Copa do Mundo, todos durante a Copa do Mundo e 2 depois da Copa do Mundo. A mesma recomendação que eu fiz quando eu fiz a apresentação em Manaus, que lá a festa do Boi Parintins também é em junho, na época da Copa do Mundo. Então eu propus para eles que eu fizesse o seguinte, no ano da Copa do Mundo faz 7. 2 antes, 4 durante e 2 depois da Copa do Mundo, porque os caras estão aí, vão lá para ver. Encher aquele estádio lá de gente, né? Transporte, táxi, veículo de aluguel, vai ter que ser reforçada a frota, né? A frota atual não dá. Problema de segurança, esse que eu falei, da própria torcida brigar entre si. O atendimento médico, tem que haver uma facilidade grande para um imprevisto qualquer, um turista. E o setor de comércio e serviço que vai deitar e rolar, né? Porque o turista vem, compra camisa nova, compra sandália, compra não sei o que, compra não sei o que e tal. A única recomendação que a gente faz é que não queiram meter a mão no bolso, não. É preciso que haja uma consciência no sentido de que o preço seja mantido, o preço normal, senão o cara fala, ih, Copa do Mundo, eu vou aumentar o preço para multiplicar por 2. Não vende nada e acaba encalhando. Aconteceu nós estávamos comentando, aconteceu na Copa da África do Sul. Alguns hotéis da África do Sul, a diária era $100, eles passaram para 300 durante o período da Copa e só vendiam um pacote de no mínimo 20 dias. Encalharam com tudo. Na véspera da Copa, julgaram milhares de reservas no mercado, porque ninguém ia comprar ingresso para ficar 20 dias no meu lugar com a diária 3 vezes o preço. Próximo. Quem é que está fazendo isso a nível de turismo? São essas entidades que estão todas listadas aí, que estão trabalhando no sentido de promover a Copa do Mundo. Associação Brasileira de Viagem, Indústria Hoteleira, jornalistas de turismo, bares e restaurantes, Agência de Desenvolvimento do Turismo de Minas Gerais, Convention Visto Bureau, nós, o Ministério do Turismo, a CETUR, que é a Secretaria de Estado de Turismo e a Secretaria Municipal, Sindicato de Turismo, Sindicato de Hotéis, Sindicato de não sei o que lá, SCAL, essa turma toda trabalhando nisso, no sentido de promover Minas Gerais como um todo. E eu estou trabalhando também para Belo Horizonte, para Minas Gerais. Essa é uma fotografia que eu queria mostrar para vocês, que eu falei antes, o que é o poder de uma marca. Acho que quem conhece um pouquinho de futebol dá para identificar que isso aqui é a torcida da Holanda, pela cor laranja da camisa. E vocês vão notar que só aparece da cintura para cima. O que aconteceu? Uma cerveja da Alemanha, rival da Heineken, ofereceu para os 500 torcedores, a torcida da Holanda era 500 torcedores, uma calça de agasalho laranja, escrito em preto, Brahma, sei lá, marca de uma cerveja concorrente. A Heineken ficou sabendo, avisou a Polícia Federal, a polícia foi para a porta do estádio,
Chegaram os 500 torcedores, com essa calça vocês não entram. É rival da Heineken, não pode. Não, mas não pode. Pô, mas nosso hotel está 50 km daqui, se nós só lá trocar de calça, nós perdemos o jogo. Com essa calça não entra. E sem a calça entra. 500 homens e mulheres tiraram a calça para poder assistir o jogo. Os homens assistiam o jogo de cueca e as mulheres de calcinha. Por isso que ela aparece com a cintura para cima. Agora, a vingança veio a cavalo. No próximo jogo, no jogo seguinte da Holanda, os 500 torcedores chegaram na porta do estádio e falaram assim, não vamos entrar. Por quê? Porque o maior pavor da FIFA é ter um jogo da Copa do Mundo com um lugar vazio. Então, de repente, está aquele buracão lá, não tinha nem... Aí os caras falaram, está todo mundo, mas lá na porta. Se vocês não entrarem, nós vamos botá-los nos seus lugares. E nós vamos processar vocês, porque o ingresso está aqui na minha mão. Não, mas vocês têm que entrar. Não, nós vamos entrar no segundo tempo. A FIFA teve que correr nas emissoras de televisão e proibir que filmasse aquele pedaço do estádio, porque tinha um buraco. Eles só entraram no segundo tempo. É a guerra do marketing numa Copa do Mundo. Já falei, aqui em Belo Horizonte. 1,5 km em volta do Mineirão, ninguém pode vender outra cerveja que não seja Heineken. A marca da Copa, muito cuidado, quem for comerciante, quem for industrial, muito cuidado. A marca da FIFA não pode ser usada sem autorização dela, a marca da Copa do Mundo. Se usar, a Polícia Federal está instruída para ir em cima de quem está comercializando aquilo indevidamente. Próximo. Fanfests, todos você deve ter ouvido falar, né? Porque não cabe todo mundo no estádio, as cidades todas, o pessoal quiser ir. Então o que eles fazem? Eles montam aqueles baita telões e o pessoal vai lá para assistir de graça, né? A FIFA é que controla isso. O cara que vende pipoca paga royalty à FIFA. O cara que vende picolé, o cara que vende amendoim, quem for vender alguma coisa dentro de uma fanfest tem que pagar royalty para a FIFA. O que acontece? O cara que vende o pacote de pipoca por 2 vai passar para 5 para poder pagar o royalty para a FIFA. A pipoca vai subir na Copa do Mundo. Vai passar. Um outro exemplo do telão, no fanfest, vê que de um lado e do outro do Rio, um monte de gente assistindo. Bom, a logística, só para que vocês tenham uma noção do que isso cria de oportunidade de negócio, oportunidade de emprego, oportunidade de tudo, enfim. A FIFA contratou uma empresa de alimentação para fanfest. Só que essa empresa, evidentemente, precisou de contratar motorista, comprar bebida, açougueiro para fazer churrasquinho, padeiro, confeiteiro, enfim, todo mundo teve oportunidades, né? Hotelaria. Olha como é que tem oportunidade, até para aquele nerd vizinho seu, que é especialista em desenvolver um programinha de computador, um softwarezinho. Na Alemanha aconteceu o seguinte, reserva de apartamento para delegação estrangeira. Um dia chegou no hotel da Alemanha uma delegação da China. Acho que eram 100 chineses, 50 deles chamavam Li. Você conhece algum chinês que não chama Li? Ninguém conhece, todos eles chamam Li, sobre sobrenome. Mas a reserva é feita pelo sobrenome, né? Está aqui gente do setor do hotel. Então tinha lá, Li João, Li Pedro, Li Antônio, Li não sei o quê. O cara do hotel ficou doido e falou, não, vou entregar para cada um de qualquer forma, eu vou saber se o cara chama Antônio. Peraí, mas eu reservei uma suíte de frente. Você me deu uma suíte de fundo. Eu recebi eu quero ficar num lugar de não fumante, você me deu um lugar de fumante. Deu aquele tumulto desgraçado. Metade da delegação chamava ali, né? Aí o cara ficou preocupado, quando ele ficou sabendo que num outro hotel chegou a delegação da Arábia Saudita. Todos chamam Mohamed. Então, era 100 reservas, não de Mohamed. Era Mohamed Pedro, Mohamed Antônio, Mohamed Marinho, Mohamed não sei quem. Como que identifica quem que pediu a suíte presidencial, quem que pediu o apartamento comum, quem que quer vai ficar de frente? Porque as pessoas são diferentes, né? Então, a oportunidade até para que isso seja feito. Olha, vou precisar de ter um sistema de reserva assim. Transporte de equipes, quer dizer, é preciso que haja um sistema de batedor para levar uma equipe de um lugar ao outro, porque senão tomba um caminhão de madeira e o cara não passa, né? E eu estava dizendo antes que uma Copa do Mundo é feita de emoção, de paixão, e aqui no Brasil eu acho que a gente tem, acima desses dois componentes, botar a razão, é porque uma Copa do Mundo ela desperta tantas emoções que nem aquela música do Roberto Carlos. Para vocês terem uma ideia da Argentina, na Copa dos Estados Unidos, o terceiro jogo classificatório da Argentina, a Argentina jogando, estava ganhando o jogo, o time pega um outro jogo que tinha lá, um time fez o gol. Então, faltava 2 minutos para acabar o jogo,
A Argentina, como ela estava ganhando e o outro resultado estava favorecendo a ela, o próximo jogo dela ia ser em Dallas, no Texas. Aí o time, um outro time lá fez um gol na Argentina, aí o próximo jogo da Argentina passou a ser em Buenos Aires. Por quê? Porque a Argentina estava desclassificada, ia ter que voltar para Buenos Aires. No minuto seguinte, houve um outro gol no outro jogo que classificou novamente a Argentina, mas para continuar em Detroit. Então, olha como é que é complexa uma logística de seleção de Copa do Mundo. Nós estamos falando de seleção. Então, cada seleção provavelmente vai ter um avião fretado para levar. Agora, aqui no Brasil, por exemplo, vamos supor que domingo que vem, no Mineirão, na Copa do Mundo, tem um jogo Espanha e Itália. A Espanha traz 5.000 torcedores, a Itália traz 5.000 torcedores. O próximo jogo da Espanha em Manaus, o próximo jogo da Itália em Porto Alegre. Como é que você vai levar esses 5.000 para Porto Alegre e os outros 5.000 para Manaus? Os voos hoje estão lotados. O espaço aéreo do Brasil dá um caos. De ônibus para Manaus, o cara vai chegar lá daqui a 3 anos. Para Porto Alegre, 2 dias de viagem. O cara vai querer viajar 2 dias de viagem? Quer dizer, é um problema sério. Lembrem-se que eu disse no começo, ônus e bônus. Então, as agências de viagem que se preparem. O Sebrae fez recentemente um levantamento de oportunidades e negócios para a Copa do Mundo, só para micro e pequenas empresas, tá? E só em 5 setores fundamentais da Copa do Mundo. Tem mais 10 ou 12 setores, só em 5. Né? Se eu não estou enganado, ela identificou 149 ou 249 oportunidades de negócio para micro e pequena empresa, só nesses 5 setores de alimentação. Por exemplo, você tem uma lanchonete ali de suco. Você vende 20 sucos por dia, na qual você vende 200. Você vai ter que contratar 2 ou 3 pessoas. Isso vale para restaurante, isso vale para hotel, isso vale para comércio, isso vale para tudo. Né? Então, Patassara. Aqui, essa foto é da Copa das Confederações na África do Sul, primeiro jogo do Brasil. Olha o tanto de lugar vazio que tinha. A FIFA chamou o governo da África do Sul e falou assim, nunca mais, isso no primeiro jogo, nunca mais em jogo nenhum aqui pode ter lugar vazio assim. Mas eu não vendi os ingressos todos, dá para os outros, vou distribuir, mas você tem que me pagar o preço do ingresso. Poderio econômico. Então, isso é um crime para a FIFA. Lembra do que eu contei para vocês da equipe da Holanda lá, para passar. Bom, a FanFest, os números da FanFest. A FanFest na Alemanha teve 18 milhões de espectadores, volto a lembrar que eu não tenho os dados ainda da África do Sul, mas na África do Sul foi um fracasso a FanFest. Por quê? Porque era frio lá. Né? Então o sul-africano preferia ficar em casa vendo a televisão do que ir para a praça. Frio danado, assistir o jogo naquele telão. Mas na Alemanha foram 18 milhões de espectadores, 19 mil pessoas envolvidas com as FanFests, 3,5 milhões de litros de cerveja vendido. Né? Imagina o tanto de banheiro químico que eles tiveram que botar. 1,75 milhões de litros de bebidas não alcoólicas vendidas. 3,5 milhões de salsichas. Gente, 3 milhões e meio de salsichas. Eu costumo lembrar quando eu falo isso, que tem uma frase, né, de efeito que fala assim, salsichas e leis. Se você souber como elas são feitas, você não comeria a primeira e nem respeitaria a segunda. Você imagina o que é 3 milhões e meio de salsicha? Né? 15 mil representantes da mídia, 23 lojas de mercadorias e uma superstore só para atender as FanFest. 39 telões gigantes espalhados pela Alemanha. E ali os dados de consumo, de energia elétrica, caminhão de som, palco gigante, andando e tal. Em Belo Horizonte estão prevendo que vão ter 3 locais no mínimo com FanFest. Em cidades do interior também, que se interessarem, vão fazer também, mas sempre com autorização e com royalties em pago para a FIFA. Bom, eu queria dizer o seguinte, o resultado disso é que nós vamos ter tem um slide aí que saltou, que é importante, vou ver se eu me lembro dos dados dele, mas nós vamos ter a oportunidade de sediar partidas eliminatórias de uma Copa de futebol, que vai ser transmitida para o mundo inteiro, e nós temos que nos esmerar para acontecer durante a Copa o que aconteceu nas 2 últimas partidas eliminatórias do Mineirão, que vocês se lembram, da Copa de 2006 e da Copa de 2010. Todas as 2, Brasil e Argentina. Em 2006 o Brasil ganhou de 3-0, 3 gols daquele gordinho. E em 2010 foi 0-0. Foi elogiado pela FIFA todos os 2 jogos aqui no Mineirão.
seja pelo comportamento da torcida, que a torcida mineira aplaudiu o hino da Argentina. Ninguém imaginava isso. Seja pela organização do trânsito, seja pela normalidade. Então a ideia é que o Brasil faça isso. Um dos compromissos, ou uma das promessas que o presidente Lula fez, é que a Copa do Mundo do Brasil vai ter uma pegada ecológica menor do que a da Alemanha, que foi melhor até hoje. Pegada ecológica é os efeitos danosos que uma Copa do Mundo promove na camada de ozônio, não sei o quê, né? E nós vamos ter oportunidade de mostrar para o turista que vem, eu estava dizendo, estava contando com os diretores aqui da Associação Comercial, que vários turistas, empresários vão assistir o jogo e no intervalo de 4, 5 dias entre um jogo e outro, eles vão procurar negócios, vão procurar novas coisas para investir, para fazer investimentos ou para comprar produtos ou propor parcerias e tal. Então, uma das coisas que vai caracterizar o que o presidente Lula chamou, o ex-presidente Lula chamou de Copa Verde, é o quê? É que a nossa matriz energética é, se não a mais limpa, uma das mais limpas do mundo. A nossa geração é toda ela praticamente baseada em hidráulica, né? Renovável e não poluente. Combustível não poluente, até covardia falar, né? Quer dizer, tem o biodiesel, nós somos pioneiros nisso, tem o etanol e, eu não sei se vocês sabem, recentemente a Embrapa liberou o resultado de uma pesquisa onde vai se usar também o sorgo sacaríneo para fazer etanol. E ele tem uma característica interessantíssima, que ele produz na entre-safra da cana. Então o álcool não vai subir mais na entre-safra e nós vamos ter álcool, etanol suficiente para o mercado. E vários outros projetos, por exemplo, o Mineirão, ele vai ter uma cobertura retrátil, né? E essa cobertura vai colher a água da chuva para ser usada para irrigação e para limpeza do estádio, né? Vai ter painéis coletores de energia elétrica, painéis fotovoltaicos, que vão gerar a energia suficiente para o consumo normal do Mineirão. Isso quer dizer, evidente, né, que o dia que não tiver jogo, ele gera energia, joga para a CEMIG distribui, e o dia que não tiver, ele pega da CEMIG, e esse balanço vai ser sempre favorável ao Mineirão. O sistema de iluminação, isso é uma informação que eu tive anteontem, o sistema de iluminação com o fechamento do Mineirão, é revolucionário, não existe similar no mundo. Quer dizer, nós de Minas Gerais realmente estamos preparados e vamos dar um show de bola na Copa do Mundo. Nós já estamos trabalhando aquela listagem grande de entidades, nós estamos trabalhando para divulgar as potencialidades do Estado de Minas. Eu estava dizendo que nessa reunião que eu tive na Irlanda, a apresentação que eu fiz da Estrada Real, alguns empresários me procuraram querendo saber, escuta, Minas Gerais, o que Minas Gerais produz? Eu falei assim, olha, eu queria te devolver a pergunta, o que o senhor precisa que eu vou te falar onde tem em Minas Gerais? Minas Gerais tem quase tudo. Se você quiser, por exemplo, têxtil, quase o estado inteiro. Agropecuária, quase o estado inteiro. Metalurgia e mineração, tem um quadrilátero ferrífero aqui, elétrica, equipamento elétrico e eletrônico, tem um Vale do Silício no sul de Minas, que produz isso tudo. Enfim, ele ficou entusiasmado. Um desses empresários me pediu, inclusive, que colocasse em contato com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o pessoal da própria FIENG, que ele tinha interesse em montar uma empresa aqui no Brasil, botar uma fábrica aqui. Então nós vamos aproveitar isso, quer dizer, divulgar as potencialidades econômicas e turísticas de Minas Gerais, criar oportunidade de negócio em vários setores, não só no setor turístico, mas no setor de indústria, comércio, serviços, e para todos os portes. Quer dizer, eu estava falando aqui do programinha de computador para separar os lidos, Mohamed e tal, isso um nerdzinho vestido da gente faz, né? Intérpretes, voluntários. A FIFA vai contratar 18 mil voluntários para a Copa do Mundo do Brasil. Condição sine qua, maior de 18 anos e falar inglês. E uma informação adicional. O voluntário, ele pode ser para trabalhar tanto para acompanhar a delegação, como alguns poucos vão trabalhar dentro do estádio. Então todo mundo está querendo ser voluntário, achando que vai assistir o jogo de graça, só 10% deles que vão ser usados dentro dos estádios. O resto é para acompanhar a delegação, para não sei o que e tal, né? E nós vamos ter essa oportunidade de repetir essa impressão que foi elogiada pela FIFA nessas duas partidas da fase de classificação que eu falei, os dois jogos Brasil e Argentina. E tentar fazer na Copa 2014 a melhor de todas. Quer dizer, melhor do que a da Alemanha.
é fazer uma Copa melhor do que de um país de primeiro mundo e que já fez duas.